Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Isaías 1, verso 9. Estaria o profeta falando de seus patrícios ou fazia menção a uma geração de indivíduos chamados justos? Verdades contundentes. Tema de hoje: a geração dos justos. Este é o segundo vídeo da série Verdades Contundentes. No vídeo anterior, aprendemos que nem todos somos filhos de Deus. E embora seja uma mensagem dura de se ouvir, ela é mais clara do que o cristal. Não há como fugir a isso. Hoje descobriremos que não basta estar na igreja para ser considerado um cidadão do céu. Descobriremos que a exigência divina vai muito mais além do que ostentar uma denominação. Você sabe qual é a diferença entre unigênito e primogênito? Unigênito, único gerado, ou, como costumamos dizer, filho único. Primogênito significa aquele que nasceu primeiro, o irmão mais velho. Podemos encontrar esses dois termos nos versos seguintes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, verso 15. Por que as Sagradas Letras empregam esses dois adjetivos em relação a Cristo, com ares de contradição? Porque unigênito, porque primogênito? Se eu perguntasse para você, Cristo é criador ou criatura? Certamente você diria, criador, é lógico. Ninguém se arriscaria a dizer que ele também é criatura. Mas engana-se quem pensar que Cristo é tão somente o criador de todas as coisas. Ele também é criatura. É o que a Bíblia diz. Leia comigo. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2, verso 9. Viu? Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, assim como nós. Porém, com uma diferença. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então pergunto, somente Cristo foi gerado pelo Espírito Santo? Talvez você acredite que Jesus, e só Jesus, foi gerado pelo Espírito Santo, até assistir esse estudo. Porque o texto seguinte indica com clareza que Cristo não foi o único gerado pelo Espírito Santo. Aí está. Todavia, o que era da escrava, referindo-se a Ismael, filho de Agar, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, 23 e 29. Note que Paulo trouxe para o seu tempo essa verdade que faz parte do Evangelho. Os que estão do lado do muro da inimizade, onde se encontra Cristo, provaram o nascimento espiritual que é obra real do Espírito Santo, não é fictícia. O justo é gerado e sua matéria-prima não é mais o pó da terra, como no princípio, mas o próprio Cristo. Todos os que desejam salvar-se deverão ser gerados pelo Espírito Santo. Isaac, diferente dos filhos de Raquel, que assim como Sara era estéril, não nasceu da junção de gametas masculinos, mas pelo poder do Espírito Santo. De Raquel é dito, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Gênesis 30, 22. Em outras palavras, Deus curou a esterilidade de Raquel, tornando-a capaz de ser mãe. Sara não. O que nela foi gerado foi tão somente por ação divina, assim como se deu com Maria. Isaac é um símbolo de Cristo, isto é, a família de Deus deve ser gerada sem intervenção da ação do homem. Será que eu estou exagerando? Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Em Isaac será chamada a tua descendência. Romanos 9, 27. Por que em Isaac? Os versos de Gálatas que lemos há pouco nos revelaram que Ismael e Isaac representam os dois grupos de pessoas que sempre existiram sobre a terra. No outro dizer, sempre existiram duas famílias, uma provinda da geração natural, a outra da sobrenatural. O texto temático é muito claro. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.
Romanos 9, verso 8. Guarda essas expressões: filhos da carne, aqueles que são gerados por pais humanos; filhos da promessa, os que nascem por um milagre, como Isaque, gerados pelo Espírito Santo. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Gálatas 4, 28, disse Paulo. Do descendente da mulher, Cristo, deve nascer os seus irmãos, a fim de que ele seja considerado primogênito. É maravilhosa a comparação que Paulo faz entre a geração de um bebê no ventre materno e a geração de uma nova criatura a partir do Salvador. Aqui está a sua narrativa. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e preste atenção agora, não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, lembra-se, o corpo de Cristo é a sua igreja, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, assim como se dá com o ser no ventre de uma mulher, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2, 18 e 19. Comparação perfeita. É como se Cristo fosse a massa da qual o Espírito Santo fizesse surgir a descendência de Deus. Pode parecer estranho para você, mas é a mais pura verdade. Presumo que agora ficará mais fácil para você compreender o que João escreveu em João 1, 12 e 13. Vamos ler. Mas a todos quantos o receberam, os que sinceramente aceitaram a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vamos analisar os detalhes desse verso. O apóstolo diz que os filhos de Deus não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Note que não há contribuição do homem, em hipótese alguma. Isso nos faz concluir que os filhos de Deus nascem dele próprio, de Deus. Não há espaço para dúvida diante de tanta clareza. A primeira geração teve seu princípio em Adão, através da junção das células sexuais. A segunda geração tem o seu princípio no próprio Salvador, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 10. O apóstolo João, numa de suas cartas, escreveu: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça, atente para isto, é nascido dele. 1 João 2, 29. E então ele completa: quem pratica a justiça é justo, assim como, ou seja, tal qual, ele é justo. 1 João 3, verso 7. O apóstolo João, nesses dois versos, acabou de nos dizer como se chama aquele que nasce de Deus, explicando o que ele afirmara em João 1, 12 e 13. Ele o chama de justo. Alguém deve estar pensando: espera aí, irmão, Paulo disse que não há nenhum justo sobre a terra. No próximo vídeo trataremos com muito carinho sobre este assunto importante. E você terá uma surpresa. Continuemos. A justificação é uma realidade urgentíssima no plano de Deus, caro amigo. Urgentíssima. Ela representa a mudança de caráter, mudança de natureza espiritual, mudança de inclinações. De nada valeria o Evangelho, repito, de nada valeria o Evangelho sem a efetividade da justificação, que tem sido entendida de forma banal. Justificação não é uma ficção ou algo virtual, de jeito algum. Justificação é o nome que se dá a esse trabalho operado pelo Espírito Santo em transformar um transgressor da lei de Deus em seu filho amado. No tema anterior, vimos que herdamos uma natureza de Adão que nos leva ao cometimento do pecado, mesmo que em nosso interior sintamos repulsa pelo que fazemos, cujo cenário é narrado por Paulo em Romanos 7, 14 a 23 e Gálatas 5, 17. Para tais destinatários, Paulo estava falando sobre o mesmo assunto. Vimos também que dessa condição não podemos nos livrar por nossos esforços, nem por recursos humanos. Ninguém poderá fazer parte da família de Deus se antes não for justificado, ou, para ser mais incisivo, se antes não for transformado em justo. Portanto, a justificação é a primeira fase da salvação. Ela é imprescindível e jamais poderá ser negligenciada ou substituída. Essa necessidade é expressa nas palavras de Paulo: o qual, Cristo, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Ora, se a justificação é um ato exclusivamente de Deus em nos transformar em justos, para que a vida de Cristo se reproduza em nós, a ira que antes pairava sobre nós, logicamente, desaparece.
Sendo, pois, justificados pela fé, disse o apóstolo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. O verso não diz temos a paz de Deus, mas paz com Deus. Isso significa que não há mais rebelião, não há mais ira. Isso quer dizer que fizemos as pazes com o Criador. E como deve ser a vida do justo? Vamos ler de novo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2,29. Pergunto, com base em 1 João 3,7, qual o parâmetro da justiça que é praticada pelo justo? A resposta é bem simples. A justiça de Cristo, pois quem nasce de Cristo vive como Cristo. Por quê? Porque é gerado pelo Espírito Santo. Gálatas 5,22 consiste numa resposta bem mais aguda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses mesmos frutos foram vistos no Salvador. No plano de Deus, todos os que pretenderem morar nas mansões celestiais terão que refletir o seu caráter em cada ato da vida. E isso só é possível mediante o milagre chamado justificação. O pecado, diz Isaías, faz divisão entre vós e o vosso Deus, e novamente somos levados ao muro da inimizade. Vê? Deus se põe no lado oposto daquele que transgride seus mandamentos. É inconcebível que depois de ler esse verso, eu ainda proclame por aí que mesmo transgredindo a lei de Deus, o seu manto de justiça me envolve. Impossível. Deus foi categórico em dizer, não justificarei o ímpio. Êxodo 23, verso 8. Colocar o seu manto de justiça sobre alguém que vive em pecado, que não consegue guardar a sua lei, tão somente porque professa o seu nome, vai de encontro com um princípio vivo de seu caráter, qual seja, ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, verso 7. Reflita sobre isso. Isaías não poderia ser mais claro. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Muita gente apregou erroneamente que esse verso quer dizer que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que nós não possamos ouvi-lo. Não está escrito vós, pronome do caso reto, mas sim vos, pronome oblíquo. Esse texto pode ser reescrito sem alterar o seu sentido dessa forma. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Agora você não se confunde nem torna a interpretá-lo equivocadamente. Deus transforma o homem para que se torne morada do Espírito Santo, a fim de que assim, e somente assim, a vida do Salvador seja vista nele. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Efésios 3, 14 a 17. Olha aí, irmão, Paulo falou a família na terra. Você tem certeza? Veja o que está escrito. Toda a família nos céus e na terra. Veja essa frase. Não está escrito toda família, mas toda a família de Deus. Ser a habitação do Espírito Santo é crucial para viver uma vida aprovada por Deus. Sem o Espírito Santo não há salvação. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. É a justificação que propicia isso. Mas, repito, ela não é alcançada pelo esforço humano nem pelas boas obras que praticamos. O arrependimento genuíno e o abandono do mal, unidos à certeza do perdão e da nossa purificação de toda injustiça, são requisitos essenciais. Só há milagre se houver fé. Trataremos disso com mais vagar em outro momento. Cristo foi criado como modelo da nova humanidade, daquela que viverá para sempre. E devemos seguir os seus passos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Vê, Cristo é o primogênito, uma vez que seus irmãos são semelhantes a ele no caráter, e reproduzem a sua vida, pois dele foram gerados. Eles são feitos conformes à sua própria imagem. Imagem significa caráter.
Foi a esse milagre a que Cristo se referiu ao afirmar para Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento. Assim como muitos hoje, Nicodemos acreditava em algo literal ou simbólico, jamais na capacidade de Deus de gerar um novo ser, agora e já, independentemente de idade, com um caráter totalmente oposto, desconsiderando a forma humana que possuímos. Eis porque muitos não alcançarão a salvação. Não acreditam que isso seja real e possível. Não compreendem que não há outra forma senão por um milagre, verdadeiro e necessário, de Deus nos capacitar a viver a vida que Ele exige do homem. Não entendem que o padrão do céu, o parâmetro da obediência, foi aferido pela vida do Salvador, e de que Deus não pode aceitar menos do que isso. Ele mesmo disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, verso 10. Esse é o significado, caro amigo, do que foi dito a Moisés lá no Monte Horebe. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. E o que foi mostrado no monte? Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 26, 30. E o que o tabernáculo simboliza? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 Coríntios 5, verso 1. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2, 19 a 21. Paulo e Cristo se referiam ao corpo. Tabernáculo e templo são a mesma coisa, e ambos representam um corpo humano. Portanto, devemos ser novamente feitos segundo o modelo que nos foi mostrado no Monte Calvário, e feitos não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Esta é a mensagem dada a Moisés, que nos serve de alegoria, pois aqueles serviços eram um evangelho em símbolos. O Espírito Santo só poderá habitar em nós depois que Ele mesmo nos refizer pelo seu poder restaurador. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 4 e 5. Só assim poderemos afirmar que somos filhos de Deus, quando formos transformados em novas criaturas pelo Espírito Santo. Mas lembre-se, não há milagre sem evidência clara e concreta. Assim, aquele que foi gerado de novo demonstrará em seus atos, em seus pensamentos, em suas palavras, em seu estilo de vida, a concreção dessa atuação do Espírito Santo, pois o vento, embora invisível, mostra a sua existência por seus efeitos. Temos que viver como Cristo viveu. Menos do que isso, não estaremos nos habilitando para habitar nas mansões celestiais. Dirão de nós: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Tito 1,16. E, consequentemente, seremos confundidos em sua vinda. Justificação. É esse milagre que Deus pretende realizar em você hoje, agora, para que assim você possa entrar na graça e ser chamado de Filho de Deus, irmão mais novo do Salvador Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. E o que você está esperando? Abra a porta do teu coração e permita que o Todo-Poderoso te coloque sobre a sua mesa cirúrgica e efetue em você o transplante divino. No próximo vídeo, nosso foco será Romanos 3,10. É um texto muito conhecido, mas você verá que sua mensagem vai além do que se imagina. Será que nesse verso Paulo estaria mesmo afirmando que não existe nenhum justo sobre a terra? Precisamos ver isto. Estude esse verso e juntos o examinaremos aqui. Até lá então.